TV Câmara, Campinas. Olá, bom dia. Você acompanha agora ao vivo o debate sobre o mosquito do bem, aquele que pode combater o Zika vírus, a dengue e o chikungunya. A iniciativa é do vereador Arthur Orsi. Bom dia a todos. Queria agradecer a presença dos senhores e das senhoras que estão aqui, dos servidores, funcionários da Câmara, TV Câmara. Nós abrimos esse debate na manhã de hoje para discutir um pouco como nós podemos, de certa forma, criar alternativas para combater a proliferação do Aedes aegypti e, consequentemente, o aumento de casos de dengue no município de Campinas. Como é notório, nós tivemos nos últimos 2 anos, em 2014 e 2015, um número muito grande de casos de dengue no município. Esse ano de 2015, já passando a casa dos 65 mil casos registrados. E isso tem gerado, não só na Câmara Municipal, na Prefeitura, mas na sociedade como um todo, um questionamento sobre a maneira de se prevenir o combate e, obviamente, diminuir a incidência, né, da dengue. E agora, além da dengue, nós temos visto aí a proliferação de casos de Zika vírus, né, em todo o Brasil, principalmente casos no Nordeste. Já alguns casos confirmados aqui também em Campinas, na região de Campinas, e que pode estar correlacionado aí com a microcefalia. Então nós abrimos esse debate. Nós temos visto por meio da imprensa o trabalho do mosquito transgênico que está sendo feito em algumas cidades, especialmente em Piracicaba, aqui na nossa região, e tem sido uma alternativa, do nosso ponto de vista, interessante para ajudar no combate, né, somado a todos os outros mecanismos que nós temos aí, tradicionais, convencionais, né, de prevenção, das equipes de prevenção e combate, enfim. Então, para a gente entender um pouco melhor como funciona esse método, essa tecnologia de soltar na natureza mosquitos modificados, né, com alteração no DNA para que não haja proliferação, nós convidamos aqui hoje, para explicar essa tecnologia, o pessoal aqui de Campinas da Oxitec. Eu os procurei, né, eu achei interessante enfim, as informações que nós pesquisamos na imprensa, nós pesquisamos aí na literatura, principalmente com o exemplo de Piracicaba, e convidamos através do Fernando, que entrou em contato conosco, que está aqui, e aí queria agradecer a presença do Guilherme, que é o supervisor de produção da Oxitec, do Glenn Slade, que é o diretor da Oxitec do Brasil. Obrigado, Glenn, pela presença. Nós entramos em contato com vocês e vieram aqui atender o nosso convite prontamente. Queria também agradecer a presença da Andréa von Zuben, que eu mandei o convite para o Dr. Carmo, secretário de Saúde. A Andréa é coordenadora do programa de arboviroses da Prefeitura de Campinas. Queria convidar você, Andréa, para participar da mesa, por favor. Inclusive depois para fazer as perguntas também, indagações. Queria convidar também para participar da mesa o Alexandre, que é o presidente do Condema. Alexandre, por favor. Pode. Da Oxitec eu convido o Guilherme. O Guilherme quem vai fazer? É o Guilherme. Então é o Cláudio. O Guilherme é depois que vai. Então convido o Cláudio, desculpa. Queria também registrar a presença da Sofia,
Pinto, que é supervisora de pesquisa da Oxitec, que também nós tivemos lá, nos apresentou toda a produção do mosquito, e também vai depois falar sobre a maneira modo de produção e a eficácia desse novo método. E eu não sei se eu esqueci, o Alfredo Leal, que está aqui também representando o Conselho Municipal de Saúde. O Paulo Mariante não pôde vir, então o Alfredo está aqui. Alfredo, obrigado pela presença. Queria também agradecer a presença das demais pessoas, assessores de vereadores que estão aqui presentes. Muito obrigado. Então eu queria inicialmente, se todos concordarem, eu vou abrir a palavra para o Cláudio, para ele fazer uma explanação de como funciona esse método, né, de controle da proliferação do Aedes aegypti através do chamado mosquito do bem. E após a apresentação dele, nós vamos abrir a palavra primeiro para os representantes, para os membros da mesa, o Alexandre, a Andréa, e depois a gente abre a palavra para o público. Então, sem maiores delongas, queria agradecer mais uma vez a presença de todos. Esperamos o vereador Jorge da Farmácia, Vossa Excelência, que é sempre participando, agradecer a sua presença aqui conosco, o interesse. Eu acredito que é um método super importante para a gente estar discutindo, analisando como mais uma forma de contribuição para essa epidemia, né, de dengue, agora de zika, enfim, para a gente tentar chegar aí em alguns métodos alternativos para melhorar o controle dessas epidemias. Queria, antes, desculpa, Cláudio, de passar a palavra para você, eu vou passar a palavra para o vereador Jorge da Farmácia, para ele também fazer aí a sua manifestação inicial. Bom dia a todos. O vereador Arthur Orsi sempre preocupado na saúde de Campinas. Eu vejo o senhor que desenvolve um trabalho espetacular em relação a esses mosquitinhos. Vejo até na cama, o senhor fica só batendo aqui, bate lá para acabar com esses bichos aí, mas hoje eu tenho certeza que o Cláudio hoje vai trazer algumas informações para nós boas. Então eu vou ficar muito atento, que Jorge da Farmácia, eu sou farmacêutico, tenho uma farmácia, trabalho na farmácia e estou sendo muito questionado, Arthur, principalmente pelas grávidas. Então eu acho que é de extrema importância a gente saber qual o mecanismo, como funciona, se é do bem, o que ele faz, que a gente recebe vários questionamentos em relação a isso, a esse mosquito. Uns falam que é do bem, outros falam que pode ser que no futuro eles adquiram alguma mutação genética e comece a transmitir algum tipo de doença para nós também. Então eu acho que a gente tem que participar e tem que, nada mais do que o criador, que é a Oxitec, que eu tenho acompanhado, que criou esse mecanismo de defesa para nós. Então eu vou ficar bem atento, eu vou poder participar bastante. Muito obrigado pela presença de vocês todos. Como o Arthur já mencionou aqui, todas as pessoas aqui, eu queria mais uma vez reiterar e agradecer a presença de vocês todos aqui. Obrigado e uma boa palestra. Obrigado, Jorge, pela sua presença. Sua presença aqui mostra a sua preocupação também. Não tenho dúvida que essa questão da saúde, você que é da área, melhor do que ninguém, vamos poder depois, né, de forma conjunta, com a sua experiência, até analisar aí as vantagens e as desvantagens desse método. Cláudio, então eu passo a palavra para você para fazer a explanação. Fica à vontade pelo tempo que você achar necessário. Depois, se precisar também, a Sofia e o Guilherme fazerem alguma complementação. O Glenn, se quiser também depois, Glenn, fica à vontade. Tá ok? Perdão. Muito bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, vereador Orsi. É um prazer muito grande estar nessa casa. O histórico que nós temos de que é um lugar que tem prestado serviços de extrema relevância para Campinas e tem sido exemplar para outras cidades que precisam realmente de uma boa conduta da coisa pública e uma boa vigilância sobre todos os aspectos. Então a gente se orgulha de ter a nossa sede aqui em Campinas
E é muito bom estar aqui com vocês hoje. A gente espera que com essa apresentação bastante curta, muito simples, muito direta, possa trazer as informações necessárias para que vocês possam ter uma visão de como é o nosso projeto, como funciona o Mosquito do Bem e o que nós podemos contribuir para ajudar Campinas, São Paulo e o Brasil a virar o jogo na luta contra a dengue e agora contra outras arboviroses também. Eu tenho algumas informações sobre a epidemia de dengue, alguns dados recentes do Ministério da Saúde. Essas informações que nós temos mostram já a dengue começando um avanço na América Latina a partir dos anos 80, tendo um grande apogeu nos anos 90 e dominando praticamente a América Latina, a América do Sul, a partir dos anos 2000. O curioso aqui nos anos 70 que nós não tínhamos um histórico de dengue marcante. De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, em 1973 o mosquito Aedes aegypti havia sido erradicado do Brasil. O Brasil recebeu uma certificação de livre do Aedes aegypti. Ele tinha sido eliminado no nosso país e retornou nos anos 80. E hoje a Organização Mundial de Saúde já afirma que nós não vamos mais nos livrar do Aedes aegypti como aconteceu em 73 e como já tinha acontecido em 1957 também. Hoje, o Aedes aegypti vai fazer parte das comunidades, das regiões urbanas e nós não vamos mais ficar sem a presença do mosquito. O que fazer então? Primeiro, a recomendação principal da OMS é monitorar a presença do mosquito. O poder público vai ter que fazer isso para sempre. E segundo, usar as ferramentas que temos à disposição para controlar a população do mosquito. Existem várias ferramentas. Há 100 anos nós utilizamos a maioria dessas ferramentas. Precisamos agora de ferramentas novas, de métodos novos. O Mosquito do Bem, nós apelidamos assim, ele veio para trazer uma oportunidade de usar uma ferramenta nova. Então, é essa a grande vantagem da nossa tecnologia, porque veio trazer algo novo nesse cenário que há 100 anos é o mesmo. E há 100 anos nós estamos perdendo essa batalha ano a ano. Esses dados também do Ministério da Saúde mostram um pouco o impacto da dengue do ponto de vista social, econômico, né? E mostra um pequeno vislumbre de como a chikungunya e zika vírus chegou ao país e tem aumentado o número de casos. Os gastos do governo federal estão aí batendo a casa de 1,5 bilhão, isso só com o mosquito, controle do mosquito. Nós não estamos falando aqui de gastos com a dengue. Existe um estudo publicado em 2010 que mostra que uma pessoa que contrai dengue, ela pode custar para o poder público cerca de R$ 1.500, cada pessoa com dengue. Leva-se em conta aí o absenteísmo, leva-se em conta medicação, atendimento ambulatorial e a outra atenção básica que esse paciente vai receber. Um outro dado desse mesmo estudo, de Don Shepard, mostra que se essa pessoa precisar de uma hospitalização, o custo passa de R$ 1.500 para R$ 3.500. Esses números são aproximados porque esses números são baseados em dólar, o dólar a 2,90. O dólar já está bem maior do que isso, então já mudou um pouquinho esse perfil. Se a gente fizer uma conta muito simples do número de casos de dengue, do número de internações, do número de mortes e fizer uma projeção para cada município, a gente vai ter um gasto gigantesco com a doença, sem contar toda a movimentação que a Secretaria precisa fazer, os gastos que precisam ser repostos para a Força Pública, para o Exército e para toda a movimentação que nós todos os anos temos que fazer. E Campinas não é a única, o Brasil inteiro tem que se movimentar de forma gigantesca para combater o mosquito. Então, o custo com o controle do vetor é até pequeno perto do custo da dengue. E agora nós temos outros desafios. Nós temos
o desafio da Zika e da chikungunya. A Zika, mais recentemente, causou um pânico enorme no nosso país. Nós estamos em estado de emergência sanitária nacional por conta do vírus. Campinas, inclusive, foi o primeiro caso de transmissão do vírus por transfusão de sangue, né? Então nós temos já a possibilidade de que o vírus possa ser transmitido dessa forma, já está assegurado, né? Está previsto isso. Então nós não sabemos ainda qual vai ser o impacto desse vírus especificamente. É bom lembrar que esse vírus não estava aqui antes da Copa do Mundo. Então ele veio na Copa do Mundo. A má notícia é que o Aedes aegypti ele é potencial vetor para transmitir outros 100 arbovírus que se tem notícia, pelo menos. Nos anos 70 nós tivemos no litoral norte de São Paulo um surto do vírus West Nile. Causa uma encefalopatia grave e deixa sequelas nos seus portadores. Esse vírus, assim como veio, desapareceu nos anos 70, mas é um vírus que o Aedes aegypti pode transmitir. E outros também. Não tínhamos o Zika, hoje temos. O grande cuidado que precisamos ter a partir do ano que vem com Olimpíadas, com eventos internacionais que o Brasil vai sediar, e é o desafio gigantesco para a vigilância, tentar evitar que esses outros vírus que nós não temos possam se tornar uma nova ameaça no nosso país. É um trabalho e um desafio gigantesco. A gente tem que ser solidário e se unir realmente numa luta intensa contra o vetor desses vírus. A chikungunya, que aparentemente não causa um estrago tão significativo, nós tivemos no Pan-Americano um atleta dos 10.000 metros que teve que encerrar a prova com 5.000 metros, porque ele teve chikungunya 10 meses antes do Pan-Americano. O que se sabe da chikungunya é que ela pode desencadear alguns processos autoimunes, como artrite reumatoide ou osteoartrose. Essas doenças frequentemente são tratadas com biológicos, que são a última classe de medicamentos para doenças autoimunes. Alguns deles, anticorpos monoclonais, têm um custo altíssimo. E, em geral, se o paciente precisar fazer um tratamento para uma dessas doenças com esse tipo de medicamento, ele vai gerar um custo gigantesco para o poder público, para a Secretaria de Saúde. E a maioria desses medicamentos são fornecidos pela Secretaria de Saúde, muitas vezes via ação judicial. E a Secretaria tem que atender esses pedidos. O custo com a doença é alto, embora o impacto da chikungunya pareça menor. Pode gerar um custo gigantesco. Mais recentemente nós tivemos a síndrome de Guillain-Barré, apareceu nesse cenário. A Bahia, particularmente, tinha cerca de 69 casos em investigação. Esse dado aqui é o dado mais recente, que são casos confirmados de Guillain-Barré, mas parece ser uma outra particularidade do Zika. Não se tem ainda a confirmação, mas a Guillain-Barré é uma doença autoimune que causa paralisia a começar dos membros inferiores até que possa atingir pulmão, músculos, e a pessoa então passa a precisar de aparelho para respirar. Essa pessoa precisa ficar hospitalizada, precisa ficar numa UTI e vai gerar um custo também gigantesco para o poder público. Esses dados são também dados mais recentes do Ministério da Saúde sobre o Zika, a decretação de estado de emergência, a confirmação de casos. O número realmente tem crescido bastante. Eu acabo de voltar, viajei essa noite para cá de Pernambuco, falei com alguns prefeitos e a situação lá é realmente muito preocupante. É muito difícil você ter uma situação como essa e não ter uma alternativa. Tudo que nós queremos é um remédio eficaz e rápido. E talvez esse seja o grande problema para combater o mosquito, porque esse remédio não existe. Nós vamos ter que fazer um trabalho e vamos ter que começar em algum momento. Se a gente não começar, a gente não consegue sucesso no controle do vírus. Esses dados são de notificações, confirmações. Tem um óbito confirmado lá em Pernambuco, parece que já tem um segundo que não está aqui,
mas é uma situação que já afeta 20 estados da federação, 549 municípios. Essas são as ferramentas que nós utilizamos, né? São as ferramentas que estão à disposição. Eliminar os criadouros, nunca vamos poder parar de fazer isso e de estimular a população a fazer isso. O uso dos inseticidas, muito tradicional, por incrível que pareça, isso é uma sala de aula. O cenário é um pouco diferente hoje em dia, mas ainda usamos bastante inseticida. A professora Silvia Brandalize, aqui de Campinas, presidente do Instituto Boldrini, ela está realizando um estudo patrocinado pela OMS, em que ela avalia o impacto dos inseticidas e dos agrotóxicos na saúde das crianças. Nunca se teve tanto linfoma infantil e leucemia lactante nas crianças. Então, a ONU faz esse estudo com cerca de 10 países. O Brasil foi o último a conceder o CONEP para a doutora Silvia iniciar esse trabalho, mas nesses 10 países já tem 800 casos confirmados, a ligação direta do meio ambiente e do efeito desses tóxicos na saúde das crianças. Então é algo que a gente também precisa pensar hoje, analisar criteriosamente a urgência e a necessidade de usar substâncias químicas. Além do mal para a saúde das crianças e das pessoas, tem o mal para o meio ambiente. Então, é uma avaliação que precisa realmente ser feita. Esses desafios que nós enfrentamos no controle do mosquito eram muito comuns no norte e no nordeste do país, quando se leva em conta essa situação de acúmulo de água, de reservatórios de água por causa da seca. Essas imagens são da cidade de Juazeiro. Hoje nós temos essa situação no estado de São Paulo. Então as pessoas estão armazenando água com medo de falta de água. Talvez aqui em Campinas a gente não tenha tanto esse problema, mas eu moro na cidade de Guarulhos. Em alguns locais ficam 4 dias sem água para 1 com água. Então as pessoas estão armazenando água e de forma irregular. Então, esses desafios precisam ser vencidos, precisamos mudar esse cenário se a gente quiser impactar na dengue. Um dos métodos que nós usamos é o método que impacta todo esse sistema. Quando você joga inseticida no meio ambiente, você mata tudo isso aqui. E você pode matar também passarinho, você pode matar cachorro pequeno, gato pequenininho, e pode causar doença para quem usa o inseticida e para quem é exposto a ele. E o que é pior disso é que cada vez mais esse mosquitinho aqui está ficando resistente ao inseticida. A abelha é responsável por 60% da cobertura vegetal do planeta e está entrando em extinção por conta do uso indiscriminado de agrotóxicos e de inseticidas. E aí o que acontece? A gente mata tudo isso e sobra o mosquito. E um mosquito que sobra vai fazer uma geração inteira de novos mosquitos, que vai gerar milhões de novos mosquitos. Então é um trabalho difícil, extremamente custoso para a sociedade e para o poder público, e é praticamente um trabalho que não tem dado resultado. A verdade é que todos os anos nós precisamos de cada vez mais quantidade de químicos, cada vez mais produtos resistentes, e o mosquito vai ficando cada vez mais resistente. A nossa ferramenta que nós apelidamos de Aedes aegypti do bem, a gente pode dizer que ele é do bem dependendo do ponto de vista, né? Do ser humano ele é do bem, mas do mosquito ele é do mal, porque ele elimina a sua própria geração. Então ele mata os filhos na fase de larva. A tecnologia é muito simples e ela funciona justamente onde o mosquito é muito eficaz. O grande segredo de se controlar a população de insetos é o uso da própria ferramenta dele. A ferramenta mais eficaz que ele tem é o processo reprodutivo. Um macho do Aedes aegypti ele vive aproximadamente 30 dias, copula com várias fêmeas. A fêmea vive cerca de 30, 40 dias, copula com um único macho
e durante toda a vida dela, ela vai colocar ovos desse macho que ela copulou. Em média, uma fêmea do Aedes aegypti adulto coloca cerca de 80 a 100 ovos por dia. No final da vida dela, ela pode ter colocado em torno de 600 a 1.000 ovos. Esses ovos são extremamente resistentes. Eles podem viajar em container de navio, em sola de sapato, em pneu de carro, em mala de viagem, na roupa, e podem causar novas infestações onde eles forem parar. A probabilidade do ovo ser efetivo no meio ambiente é em torno de 1 ano. O site da Fiocruz, por exemplo, fala em 2 anos. Alguns dizem 400 a 500 dias. Mas de comprovado mesmo, a gente sabe que alguns ovos irão viver esse tempo todo, suficiente para eclodir, serão viáveis. Então esse é o grande desafio. Não adianta a gente fazer uma ótima campanha, um trabalho fantástico esse ano, e o ano que vem a gente não realizar esse trabalho, porque os ovos, o banco de ovos vai eclodir e nós teremos o mesmo problema. É por isso que a gente enxuga gelo todo ano. A gente faz um trabalho bom esse ano, faz uma bela campanha na mídia, investe recursos, mas no ano que vem o mosquito volta, porque o banco de ovos não viu a campanha e ninguém viu os ovos. 1 grama de ovo de mosquito, 1 grama, pode ter cerca de 200.000 novos mosquitos. É muito mosquito. Então a nossa tecnologia vai agir exatamente aí. O nosso Aedes do bem, o macho, ele sofreu então a inserção de 2 genes na Universidade de Oxford em 2002. A Universidade de Oxford é uma das mais antigas do mundo, tem cerca de 1000 anos de existência. E muitos avanços tecnológicos que nós temos até hoje impactando a nossa vida veio dessa universidade. A tecnologia de mudança genética ou de engenharia genética existe há pelo menos 40 anos. Quando os cientistas conseguiram identificar o código do DNA humano, surgiram os primeiros anticorpos monoclonais, que são os maiores avanços da indústria farmacêutica para tratamento do câncer e também para tratamento de outras doenças autoimunes. São a última fronteira, são engenharia genética, são transgênicos. 100% da insulina que se usa no Brasil hoje é transgênica. A vacina é transgênica. A vacina que está sendo pesquisada pelo Instituto Butantan é transgênica. A que foi aprovada pela Sanofi foi usado o vírus da febre amarela e o vírus da dengue fragmentado para se construir uma molécula e se ter, então, uma vacina. Isso é transgenia, a engenharia genética. O nosso mosquito, então, ele cruza com a fêmea e transfere esse material genético dele para a fêmea. Todos os filhotes desse cruzamento, eles vão morrer na fase de larva, eles não chegarão à fase adulta. Então, é aí que a tecnologia é altamente eficaz. Ela consegue evitar a prole do próprio inseto. Nós chamamos esse gene de gene autolimitante. Basicamente, o que esse gene faz, e depois a Sofia e o Guilherme, que são especialistas no assunto, eu peço licença até para apresentar a Sofia, é a nossa PhD em genética da Oxitec, e o Guilherme é mestre em entomologia. Então, de mosquito, ambos conhecem infinitamente mais do que eu. Eu estou repetindo o que eles me passaram, inclusive. Então, o nosso mosquito, basicamente, ele transfere esse material dele para a fêmea. A tecnologia é muito simples. A ferramenta que foi desenvolvida foi um gene que foi inserido no mosquito. Ele tem uma ferramenta interna de produção de proteína. E esse gene que foi inserido estimula essa ferramenta para que ele produza essa proteína de forma exagerada. E isso leva o mosquito à morte. Eu costumo comparar isso a mais ou menos o mecanismo que nós todos temos de produção de colesterol. O colesterol, 80% dele é produzido pelo próprio ser humano. 20% vem da dieta. Por isso nós temos medicamentos muito bem desenvolvidos para tratar a hipercolesterolemia. Existem outras hipercolesterolemias que são genéticas, onde a pessoa produz colesterol demais.
e, via de regra, infarta com 30, 32 anos de idade. Essa é uma doença mais rara, mas existe. Esse mecanismo é muito parecido, porque o mosquito vai produzir essa proteína até que ele morra. E isso vai acontecer na fase de larva. Então, esse é um meio biológico de controle da prole do mosquito Aedes aegypti. Por isso ele é tão eficaz. Nos locais onde nós conseguimos implementar essa técnica, nós obtivemos esses resultados. Então, esses estudos já foram publicados em revistas de alto nível, como a PLOS, a Nature. Alguns ainda aguardam, estão na fila para publicação. Mas os dados que nós apresentamos aqui são bastante consistentes na redução do mosquito selvagem, da população do inseto selvagem. Esse primeiro estudo foi feito pelo Instituto Rojas, que é um dos institutos mais reconhecidos e respeitados no mundo para controle do mosquito Aedes aegypti. Eles começaram a trabalhar na época em que o canal do Panamá começou a ser construído, em que 40 mil pessoas morreram no primeiro ano por conta da febre amarela. Então eles têm uma larga experiência em controle do Aedes aegypti. Eles conduziram esse estudo no Panamá e mostraram uma redução de 93%. No Brasil, quem realizou os estudos foi a USP e o parceiro estratégico foi a Moscamed. A Moscamed é uma OCIP que no Brasil há muitos anos utiliza a técnica do inseto estéreo, onde você controla pragas agrícolas irradiando mosca, o vetor, para que esse vetor, com a irradiação nuclear, ele fique estéril e as moscas então não procriem. Essa foi uma técnica muito usada nos Estados Unidos para combater a mosca da fruta, e a Moscamed tem o expertise disso. Eles têm um irradiador atômico, levam a mosca para o laboratório, fazem a radiação e lançam no meio ambiente. O problema dessa técnica é que ela não funciona no mosquito Aedes aegypti, ele é muito frágil, e se ele for irradiado ele morre, ele não fica estéril. Então é uma técnica que não dá certo com o mosquito. E também tem seus riscos, porque você lança no meio ambiente uma quantidade gigantesca de insetos irradiados com energia nuclear. Esses 3 bairros foram feitos os estudos: Itaberaba, Mandacaru e Pedra Branca, cidade de Jacobina e Juazeiro. E foram esses os índices de redução da população do Aedes aegypti selvagem. Mandacaru chegou a 99% de redução. Esse último, que na verdade foi o primeiro, foi feito nas Ilhas Caimã, que é um território inglês no Caribe. Então o MRCU fez esse estudo e mostrou essa redução de 96% da população do inseto selvagem. Para que é interessante esses dados, né? Esse estudo aqui foi publicado em 2000 por Fox e é um estudo muito aceito pela comunidade científica internacional e pela própria Organização Mundial de Saúde. Esse estudo ele mostra que, dependendo de diversos fatores, como clima, como sorologia da população, tipos de vírus circulantes, é preciso ter uma quantidade de mosquitos por habitante por hectare, para que você tenha uma epidemia de dengue. Abaixo desse limiar, você não tem uma epidemia de dengue. Você pode ter dengue. As pessoas viajam, contraem o vírus e voltam para a região. Mas ele não tem mosquito suficiente na região para fazer uma epidemia. Então, esse limiar teórico de transmissão epidêmica é o nosso objetivo quando a gente inicia um trabalho. É manter a população do mosquito selvagem abaixo desse limiar, que é onde nós não temos o risco de uma transmissão epidêmica da doença. Nesse caso em particular, podíamos dizer que perto de 180 mosquitos, acima disso você tem o risco de uma epidemia, abaixo disso não. O nosso estudo mostrou que o número fica bem próximo ali de 10 mosquitos, 20 mosquitos, ou seja, bem abaixo do limiar teórico de transmissão de dengue. Como nós só liberamos o macho não pica, não transmite doença e a função dele única é copular com a fêmea e transferir o material genético. A tecnologia não é tóxica, não tem nenhum alergênico,
plenamente monitorável, e o nosso trabalho não é só soltar mosquito. O nosso trabalho é fazer engajamento público para que as pessoas saibam o que nós fazemos, saibam o que é o mosquito, como ele funciona. Para isso nós vamos para escolas, vamos para pastoral da saúde, vamos para reuniões sociais, ONGs, terceiro setor, informamos, damos palestras, orientamos, distribuímos material didático, informativo e várias outras ferramentas na mídia disponíveis para a gente poder informar a população o que estamos fazendo. Esse é uma etapa do projeto de engajamento público. A gente leva a gaiolinha, vai de porta em porta, mostra para as pessoas que o mosquito é macho, não pica, e, portanto, elas podem se sentir seguras com o projeto perto da casa delas. O monitoramento, que é uma ferramenta importantíssima do nosso trabalho, ele nos dá a informação de como a tecnologia está se movimentando no bairro. Aí vocês podem ver a armadilha de ovos, que é a ovitrampa. É basicamente um criadouro. Ali dentro vai uma paletinha onde os mosquitos põem os ovos ali. E nós semanalmente recolhemos isso, levamos para o laboratório e avaliamos se esses mosquitos são nossos ou são selvagens. À medida que aumenta o número de ovos do nosso mosquito, a gente consegue mostrar que a tecnologia está funcionando. No Parque Secap, vocês vão ver os dados depois, em pouco mais de 2 meses que nós começamos a liberar os ovos, quase que 90% dos ovos que nós encontramos nas armadilhas já eram descendentes do nosso mosquito. Mas nós ainda não podemos falar de supressão, porque se tem muito ovo sendo colocado, tem fêmea voando e pondo ovos e picando. Então nós só podemos falar de supressão quando o projeto está perto do final de 1 ano. Aí nós temos então a informação de redução da população de mosquito selvagem. Exige um trabalho científico, exige todo um cálculo que é feito para isso, e a gente faz isso baseado nos melhores modelos de estatística disponíveis para estudo científico padrão ouro no Brasil e no mundo. Essa outra armadilha que nós usamos é a BG Sentinel. Ela é uma armadilha de adultos. Nós temos como coletar os espécimes que ficam aí dentro, tem como saber se são nossos mosquitos, se são mosquitos Aedes aegypti selvagens, se são Aedes albopictus, se são Culex. A gente tem como saber quais são, e dá até para saber, dependendo do tipo de trabalho que a prefeitura quiser, se tem vírus ou não. Também é possível. É curioso dessa armadilha que muita gente quer essa armadilha na casa dele, porque ele acha que isso é para pegar mosquito. Então tem muita gente que pede para pôr essa armadilha em casa, porque tem essa impressão de que ele vai ajudar a tirar os mosquitos da casa dele, né? Então, infelizmente, não é tão simples, né? Muito bem, o projeto em Piracicaba, que foi o nosso primeiro projeto como Oxitec no Brasil, começou em março de 2015, e nós ficamos fazendo aquele trabalho de engajamento público até o dia 30 de abril de 2015, que foi quando foi a primeira liberação dos mosquitos. O objetivo nosso é melhorar o nosso modelo operacional e também proporcionar uma experiência de ganho de escala. Nós queremos atender o Brasil inteiro. Nós estamos atendendo uma cidade que está a 60 quilômetros da nossa sede e podemos levar o mosquito vivo. Mas se nós precisarmos atender Manaus, Porto Velho, cidades como Recife, Rio de Janeiro, não dá para levar o mosquito vivo. A gente vai ter que levar ovos e ir lá construir um posto avançado para esses ovos então eclodirem, chegarem à fase adulta e a gente poder usar a tecnologia efetivamente. Então aí nós vamos ter que estudar esse outro modelo operacional. Por que que isso não é um teste de eficácia e de biossegurança? Porque nós já temos os dados de eficácia que nós publicamos, que mostra que nós conseguimos reduzir a população do mosquito em índices superiores a 90%. E a biossegurança, a CTN-Bio, ela deu uma certificação para a Oxitec de biossegurança,
em abril de 2014, após avaliar 900 páginas de documentos e acompanhar os estudos que foram feitos em Juazeiro e Jacobina. Então, essa avaliação de biossegurança permite que nós operamos no Brasil num modelo comercial. O que nós estamos aguardando é um posicionamento final da Anvisa. Há 1 ano e meio nós aguardamos uma definição se a Anvisa vai ou não fazer algum tipo de registro para a nossa tecnologia e fiscalizar a nossa tecnologia. No Brasil, existem agências que fiscalizam seus setores, por exemplo, a ANEEL, a Anatel, e tem a Anvisa, que fiscaliza e regulamenta produtos e serviços e tecnologias para a saúde humana. Então, nós precisamos que a Anvisa faça o seu posicionamento. Mas, enquanto isso não acontece, nós podemos fazer avaliação tecnológica. Os municípios podem avaliar a tecnologia e nós podemos otimizar o nosso modelo operacional.